O clima neste momento, internamente dentro do Clube de Regatas do Flamengo, é tenso, envolvendo o lado do técnico Jorge Sampaoli, principalmente após as palavras do treinador, depois da derrota do Flamengo para o Cuiabá neste último domingo. E neste momento a diretoria do Flamengo teme eliminação na Libertadores e confiança em Jorge Sampaoli neste momento fica abalada. A diretoria do Flamengo já vê um clima, posso dizer assim, de desconforto, né? Fora do normal, entre Jorge Sampaoli, os jogadores, situação que vem aí ficando cada vez mais tensa, mas eu vou falar isso aqui para vocês. Tudo isso se deve à culpa da própria diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo e a diretoria do Flamengo agora, né, fez essa lambança, sempre fazendo lambança, e agora o Flamengo aí venceu o primeiro jogo 1-0. Né, com a situação que está acontecendo internamente, hoje a gente vai conversar aqui sobre isso, né, vamos falar também sobre a situação envolvendo mais uma grana que o Flamengo vai faturar com venda de jogador que estava na Europa. Vou falar também sobre a situação envolvendo Pedro Benfica, que contratou novo atacante brasileiro, e agora situação envolvendo, pode aí desistir da contratação de Pedro, que já estava interessado, mas agora com essa nova contratação, pode aí realmente desistir de vir atrás do Pedro aí que vem sofrendo nos últimos dias, principalmente após ser agredido. Tudo isso tem a ver com a situação envolvendo Jorge Sampaoli, a gente vai conversar sobre isso, né? Vamos falar sobre esse jogo, preparação do Flamengo para esse jogo. Realmente eu vou falar para vocês, hoje o elenco ganhou folga e a gente vai falar sobre isso. Na quinta-feira tem um jogo importante, o Flamengo viaja. Mano, fica coladinho comigo, aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral pra gente, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, porque tem muita coisa boa pra gente conversar. E eu já vou começando falando sobre o próximo jogo do Flamengo. Preparação do Flamengo para o próximo jogo contra o Olímpia do Paraguai, pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América, que acontece na próxima quinta-feira, às 21 horas, horário de Brasília. E hoje, após essa derrota do Flamengo para o Cuiabá, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesse último domingo, o elenco ganhou folga. Aí o Jorge Sampaoli vai ter 2 dias apenas para treinar o elenco, né? 2 treinos aí antes desse jogo decisivo. Não tá nada realmente aí, decidido. Essa é a verdade. O Flamengo venceu por 1-0 no Maracanã. O jogo agora acontece lá em Assunção, no Paraguai, na próxima quinta-feira. E Jorge Sampaoli vai ter terça, amanhã, e quarta-feira para dar treino, né, treinar o Flamengo, preparar esse time do Flamengo para o jogo contra o Olímpia do Paraguai. Agora eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, realmente o Flamengo deveria ter dado folga ao elenco hoje, ou o Flamengo poderia ter botado todo mundo hoje para treinar, já começar a preparação para o jogo da próxima quinta-feira? Situação envolvendo o clima com o Jorge Sampaoli não está nada bem. A gente vai falar sobre isso, mas olha só, antes de mudar de assunto, eu vou falar sobre o mercado da bola, porque o Flamengo vai faturar aí cerca de 4 milhões de euros, total de 21,6 milhões de reais, né, com venda de jogador que está na Europa. Isso porque o Sheffield United da Inglaterra pagará 12 milhões de euros, 64,8 milhões de reais ao Grupo City pela contratação de Vinícius Souza, cria do mais querido Brasil, que estava no Lomel da Bélgica e agora vai reforçar o Sheffield da Inglaterra aí, clube aí inglês, contratando Vinícius Souza, e Flamengo aí que mantém 40% dos direitos econômicos do jogador. O Flamengo vai faturar 4 milhões de euros na cotação atual, 21,6 milhões de reais vão para os cofres rubro-negros. Lembrando que as informações foram trazidas inicialmente pelo jornalista Vene Casagrande. E continuando sobre o mercado da bola, o Benfica, que chegou a fazer uma proposta ao Flamengo de 18 milhões de euros para ter Pedro na equipe portuguesa. A informação que temos é que o Benfica de Portugal fechou a contratação do atacante Arthur Cabral, que estava na Fiorentina da Itália desde a temporada 2021 e 2022. O negócio foi fechado por 20 milhões de euros, cerca de 107 milhões de reais,
fixo mais 5 milhões de euros, ou seja, 27 milhões de reais em variáveis. Devido à chegada de Arthur Cabral ao Benfica, o clube português deve desistir da contratação de Pedro, que tem contrato com o Flamengo até 2027. A equipe de Portugal chegou a fazer uma proposta pelo atacante do mais querido Brasil no valor de 18 milhões de euros, cerca de 97 milhões de reais, e essa proposta foi recusada pelo Flamengo. Muito bem, Flamengo aí acertou 18 milhões de euros pelo Pedro. Situação que está envolvendo o Pedro nesse momento não tem só a ver com o Pedro, gente. Pelo amor de Deus. Aliás, na minha opinião, não tem nada a ver com o Pedro. Começou tudo lá dentro, internamente, da comissão técnica de Jorge Sampaoli. Quando o Pablo Fernandes foi lá e agrediu o jogador já vinha sofrendo, posso dizer assim, pressão psicológica, como o próprio jogador veio às redes sociais e desabafou. Depois foi agredido e de lá para cá a situação envolvendo o técnico Jorge Sampaoli é cada dia mais tensa. Essa é a verdade. E principalmente depois da derrota para o Cuiabá, neste último domingo, após o jogo, na entrevista coletiva, o técnico realmente deu algumas palavras, jogando toda a responsabilidade, posso dizer assim, nos jogadores. A diretoria do Flamengo não gostou nada, não vem gostando já desde o início de toda essa confusão, essas picuinhas que aconteceu com o Pedro. E agora, a diretoria do Flamengo teme eliminação na Libertadores e confiança em Sampaoli, neste momento, fica abalada. Isso porque a diretoria rubro-negra ligou o alerta para a partida, já que nos bastidores do Flamengo os dias não têm sido dos melhores. Informação trazida lá no Coluna Flamengo. E uma possível eliminação do mais querido no torneio continental coloca a permanência de Jorge Sampaoli no comando do Flamengo em xeque, meus amigos. Olha só, hein? Pode ter uma demissão do Jorge Sampaoli. Agora, tudo isso está acontecendo devido, realmente, essa diretoria. A diretoria do Flamengo é o maior culpado por tudo isso que está acontecendo. Olha só, segundo as informações do portal Goal, o dia a dia no centro de treinamento do Ninho do Urubu está cada vez mais tenso. Isso porque o episódio de agressão sofrida por Pedro, vinda do ex-preparador físico do Flamengo, Pablo Fernandes, fez com que a relação do elenco rubro-negro com o técnico Jorge Sampaoli piorasse cada vez mais. Os jogadores do Flamengo estão incomodados com a falta de diálogo com Sampaoli, que não costuma ter hábito de conversar com os atletas e ouvir os questionamentos. Além disso, alguns profissionais do elenco rubro-negro estão insatisfeitos por serem poucos utilizados e outros com o esquema ou as funções que precisam exercer dentro de campo, mas não encontram brechas para expor as questões ao treinador. Se ele não dá brecha para o elenco chegar, conversar com ele, não tem diálogo nenhum, tudo é o que ele decidir, acabou. Aí, as declarações de Jorge Sampaoli após a derrota para o Cuiabá gerou incômodo em parte dos jogadores do Flamengo, que entenderam que o treinador jogou a responsabilidade para os atletas, reforçando que o time tem preferência por alguns jogos. Sendo assim, o argentino precisará contornar a crise interna antes do embate decisivo com o Olímpia, já que o ambiente é visto como ruim e tenso. Olha as palavras do técnico Jorge Sampaoli ontem, o que ele falou. Vocês falam sempre a mesma coisa, inclusive quando ganhamos. É uma etapa difícil. A gente entrou aqui em um momento difícil do clube. Mano, qual o momento difícil do clube, gente? Momento que foi gerado difícil com a sua própria comissão, né, Jorge Sampaoli? Com sua própria comissão, com um integrante da sua comissão técnica, que foi o Pablo Fernandes. Tentamos modificar a cara do time, mas o jogo, como é hoje, atrasa um pouco o processo. Disse Jorge Sampaoli e continuou falando o seguinte, olha só. O torcedor tem direito de exigir pelo o que o Flamengo representa. Da minha parte, vou fazer de tudo
e trabalhar para que isso melhore. Nos últimos jogos, faltou algo para competir e para marcar a diferença que tem. Isso também é responsabilidade de todos, disse o treinador em entrevista coletiva após a partida, a derrota do Flamengo para o Cuiabá neste último domingo. Mano, situação envolvendo o Jorge Sampaoli, eu venho falando aqui. Eu não estou aqui pedindo a demissão de Jorge Sampaoli. Agora é que a diretoria do Flamengo só fez dar tiro no pé nas últimas contratações, principalmente com o cargo-chefe, que é o treinador. A diretoria do Flamengo só está dando tiro errado. Isso é um absurdo. Agora vai temer a eliminação, né? Demissão de Jorge Sampaoli está em xeque. Essa é a informação que temos, né? E a gente aí vai seguir. O Flamengo precisa vencer esse jogo. A gente não quer saber da eliminação, não. A gente quer saber da vitória e classificação para as quartas de final. O Flamengo venceu o primeiro jogo, mas o Flamengo tem que ir com garra, com raça, com vontade de vencer. Essa é a minha opinião. Então, assim, Jorge Sampaoli, você precisa abrir realmente espaço para os atletas. Você precisa abrir espaço para os jogadores poder ter um diálogo com você no dia a dia, porque assim fica difícil. Assim, meu amigo, fica difícil, né? Vamos ver o que deve acontecer. Realmente vamos torcer para o Flamengo seguir na competição, porque não será fácil, principalmente agora com essa situação envolvendo o técnico Jorge Sampaoli, mas a gente vai seguir focado com tudo e a qualquer momento a gente volta com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo, beleza? Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia, fique à vontade, deixe seu comentário, deixe a sua opinião, forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.